1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler do versículo 6 até o versículo 12. 1 Coríntios 2, 6 a 12. Amém? Podemos? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Amado Pai Celestial, essas são as palavras do teu servo Paulo, e agradecemos, Senhor, por tu ter nos ajudado através do teu servo a termos a compreensão da tua palavra. E é o que nós pedimos agora, Senhor, que através das tuas escrituras e através daquilo que o teu profeta mensageiro nos trouxe, que tu venhas revelar para nós essas escrituras e nos fazer entender o que são esses mistérios, que não é para todos que foi revelado, mas aprove, como disse o teu servo, aqueles que te amam. E nós aqui, Senhor, como gesto de amor à tua palavra, estamos rendidos, nossas mentes, nossos corações, para que tu revele um pouco mais da tua palavra para nós. Crendo que tu fará isso, nós te pedimos isso e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Queridos, aqui o apóstolo Paulo disse que os mistérios de Deus eram compartilhados com aquelas pessoas que são experimentadas. Foi isso que ele quis dizer quando ele mencionou que ele falava de sabedoria entre os perfeitos. O que é isso? Pessoas que realmente, uma vez recebendo a palavra, estariam capacitados por Deus mesmo, pelo seu Espírito, a não duvidar da palavra, a não questionar essa palavra, a não arrazoar contra ela. Então ele disse, nós falamos de coisas que são de Deus, coisas profundas, são mistérios, é sabedoria de Deus, mas para perfeitos, ou seja, para aquelas pessoas que nós sabemos que Deus separou desde antes da fundação do mundo, para que uma vez ouvir, vão dar crédito à palavra, vão aceitar, não vão se opor a ela. É disso que Paulo fala, nós perfeitos. Então se você ouve a palavra e você dá amém para ela e você aceita, você faz parte desses perfeitos a quem a sua sabedoria seria revelada. Amém? Então, realmente, isto é para aqueles que haveriam de ser aperfeiçoados. E essa palavra que Paulo usou aqui, perfeitos, né? A sabedoria é para os perfeitos, pregado entre os perfeitos. Essa palavra no grego é teleios. Paulo usou essa palavra, Jesus usou essa palavra, nós vamos ver aqui algumas ocasiões em que isso aconteceu. E essa palavra teleios quer dizer algo ou alguém que não carece daquilo que é necessário para que ele esteja completo. Significa alguém que é adulto, alguém que é maturo, também significa alguém que é maior de idade. Ou seja, alguém que é capacitado, tem idoneidade para ouvir, para entender, para processar, para receber, para aceitar. Uma pessoa madura. Né? É isso que a palavra teleios quer dizer. Mas não se esqueça disso. Ela também quer dizer alguém que não tem nada que lhe falte, para que ela seja uma pessoa perfeita, capacitada
idônea, como eu disse, para aceitar a palavra de Deus. Então, essa é a mesma palavra que aparece, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte, Mateus 5,48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra lá que Jesus usou, perfeitos, no grego é teleios. Então, seja você completo, que nada te falte para que você seja como Deus é. Foi isso que Cristo disse. Seja você perfeito, teleios, como o nosso Pai é teleios, como o nosso Pai é maduro, como nada falta ao Pai. Como o Pai é completo, você também tem que ser completo. Então, essa perfeição que nós devemos buscar precisa ser a mesma, então, que Deus tem. Né? Não pode te faltar nada, nada daquilo que também não falta para Deus. E essa perfeição, ela não está limitada apenas àquele conhecimento doutrinal, teológico das Escrituras, não. Esta perfeição também diz respeito à nossa personalidade como filhos de Deus, que vai se refletir nas nossas ações. Então, você vai se lembrar lá do mancebo rico, quando questionou a Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você lembra? Jesus deu uma série fez uma lista, né? Olha, faça isso, faça aquilo, siga os mandamentos, né? Mas o mancebo rico, ele disse, mas Senhor, eu já tenho feito tudo isso, eu pratico essas coisas. Aí então Jesus respondeu o seguinte, lá em Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, e a palavra ali é teleios outra vez. Se você não quer que nada te falte daquilo que você precisa para ser completo, se você quer ser maturo, né? Vai, vende tudo que tem, dás aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que tornaria ele teleios perfeito? É vender as propriedades? Não. O que faria ele perfeito é seguir a Cristo. Amém? A coisa de vender é apenas uma forma de renúncia. Jesus sabia que o coração dele estava nessas coisas. Talvez se fosse uma outra pessoa, seu coração estava em uma outra coisa e Jesus diria outra coisa. Mesmo que essa pessoa talvez fosse mais rica que esse aqui. Talvez seu coração não estivesse em riqueza, talvez estivesse em outra coisa. Então Jesus viu que o problema dele era isso. Talvez uma outra pessoa naquele lugar teria uma outra coisa que teria que renunciar. Então ele disse, para tornar teleios perfeito, esse é o base, não é a renúncia de coisas, é seguir a ele. Nós temos que renunciar a alguma coisa. No caso do mancebo era isso. Nós, para seguirmos a Cristo, cada um de nós, você que está aqui, você para seguir a Cristo, você tem que renunciar a algo. Então, nós sabemos que aquele jovem ele desistiu simplesmente porque ele tinha muitos bens. Mas, na verdade, o que evitou ele de cumprir com aquilo que Jesus orientou a ele é simplesmente porque ele sabia o que significaria seguir a Cristo. Seguir a Cristo, ele sabia, significaria ter que passar por opróbrios, por humilhações, por perseguições, como todos os apóstolos de Jesus estavam seguindo, ou estavam sofrendo, por seguir a Cristo. É só você ver o que aconteceu com cada um deles. Todos eles foram perseguidos, foram aprisionados, foram martirizados por seguirem a Cristo. Para que eles pudessem ser teleios, perfeitos. Então, eu creio que a parte do seguir a Cristo aqui é mais importante se nós quisermos entender de que maneira que nós podemos ser teleios perfeitos. Existem muitas pessoas que fazem praticamente ascetismo, que é um termo que se dá aí para uma atitude aí filosófica de fazer renúncia aos bens materiais. A filosofia budista ensina isso. Tem alguns segmentos do catolicismo também. Algumas pessoas viram monges, vão para um monastério, renunciam tudo. Algumas pessoas renunciam tudo mesmo. Eram pessoas ricas e vão lá, ficam enclausurados. E isso é suficiente? Isso torna as pessoas perfeitas só porque renunciam bens materiais? Se esse mancebo rico apenas renunciasse e não seguisse a Cristo, seria ele perfeito? Não, a coisa seria feita pela metade. Então muitas pessoas até conseguem. Tem religiões que ensinam você a rejeitar, a abandonar, a se privar de bens, mas são perfeitos só por causa disso? Não, se eles não fazem outra parte que é seguir a Cristo. Ser um discípulo de Cristo, ser um seguidor de Cristo. Se só renunciar e é suficiente, então os budistas são perfeitos, porque eles fazem isso. Então a grande chave aqui para a perfeição é você seguir a Cristo. Efésios 4, Paulo diz o seguinte, lá a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Teleios aqui, a mesma palavra que Jesus usou. Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja que aqui Paulo está dizendo que o ministério dos apóstolos, profetas, pastores, leva os filhos de Deus ao aperfeiçoamento por meio da revelação dos mistérios. Como nós vimos ontem, através da doutrinação, ou seja, da exortação e do ensino doutrinário, é que você vai conseguir chegar até a maturidade como filho de Deus. Então, o que está sendo dito aqui para o Paulo é que essa revelação dos mistérios vai fazer você chegar a ser perfeito e a completa estatura de Cristo. Ou seja, você vai ter a mesma perfeição de Deus. É aquilo que Cristo disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. E aqui Paulo diz, você vai chegar a essa perfeição de Cristo através do ministério quíntuplo. Ele vai dizer algo mais lá em Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E nós dissemos ontem que o Cristo em vós não é só um conhecimento de quem é Cristo. Essa é a parte intelectual, mental. O Cristo em vós é Cristo vivendo em você. Amém? As tuas ações, o teu falar, o teu pensar tem que ser o de Cristo em você, fazendo isto. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Teleios aqui outra vez. Então aqui Paulo nos diz que ser perfeito é o quê? É ser semelhante a Cristo. Então essa é a consequência de nós seguirmos a Jesus. Então Jesus, ele estava praticamente dizendo o seguinte lá para o mancebo rico: se queres ser perfeito, seja como eu. Mas o mancebo rico não quis. Ele estava praticando ali uma religião. Eu faço isso, eu faço aquilo, e prefiro continuar apenas fazendo isso. Ou seja, ele tinha uma forma de piedade, mas ao mesmo tempo veja que ele se mostrou insatisfeito. Ele viu que estava faltando alguma coisa. E Jesus disse: olha, falta você ser perfeito. Não apenas ser um religioso, não apenas seguir um culto de uma igreja religiosamente, ou fazer algum rito lá que a igreja manda você fazer. Ele fazia tudo aquilo e sentia que faltava alguma coisa. Ele mostrou a chave, mostrou o caminho. Você tem que ser perfeito, siga-me. Mas ele sabia que para seguir a Cristo, para ser teleios, perfeito, ele tinha que fazer renúncias, ele tinha que passar por problemas, por tentações, por tribulações. Esse mancebo conseguiu entender tudo isso. E ele não quis. Então, ele estava ali satisfeito, ele percebeu que faltava alguma coisa, porque ele entendeu que a religião não estava lhe satisfazendo. Aliás, religião alguma vai suprir a maior necessidade que nós temos de comunhão com Deus. Pessoas muitas vezes vão para a igreja apenas porque tem essa fome. E elas se deparam com esse problema. A sua religião, as tradições ali, os seus credos, não lhe vão se satisfazer. Porque quando nós temos o que é perfeito, então tudo mais se torna obsoleto. 1 Coríntios 13, 10. Quando vier o que é perfeito, teleios outra vez. Então, o que é em parte será aniquilado. Então, quando vier aquilo que faz você ser como Cristo, como Deus, tudo mais será obsoleto. Lá em 1 Coríntios 11, 1, Paulo disse também que seguir a Cristo é ser imitador de Cristo. Ele disse: sede meus imitadores, e lá na Bíblia que o Mambando usava, King James diz seguidores, sede meus seguidores, e foi isso que Cristo pediu ao mancebo: siga-me. Ou seja, para você ser perfeito, para você ser um seguidor, para você ser um imitador de Cristo, você tem que seguir a Ele. E você seguindo a Ele, você vai ser como Ele. Porque Paulo disse: se você seguir a mim, você vai ser como Cristo, porque eu sigo a Cristo. Eu sou um seguidor e sou um imitador dele. Veja que Paulo, ele procurava ser um exemplo de um seguidor de Cristo, não apenas por meio da doutrina, não apenas por meio do seu ensino, mas também com a sua própria vida. O que, segundo ele, na verdade, ajudou muitos santos a serem assim, a serem seguidores de Cristo. Então Paulo, ele disse que o ministério quíntuplo é o que nos auxilia
à igreja, aos santos de Deus, a chegar a esta estatura do varão teleios, do varão perfeito. E isso não é somente pela palavra, pelo ensinamento, mas é também pelo próprio exemplo. Paulo dá o exemplo para que a igreja fosse santa e perfeita, para chegar à estatura de maturidade. 1 Tessalonicenses 1, 5 a 6. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Não passei para vocês apenas o ensino teológico doutrinal. Meu ministério foi muito além disso. Mas também em poder, em sinais, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores. Então vocês têm sido aperfeiçoados, não apenas pela doutrina, mas porque vocês têm visto o que temos feito, vocês têm nos imitado, vocês têm seguido a mim. Então veja, o ministério também mostra como seguir através do seu exemplo. Então, vós fostes feitos nossos imitadores, e no inglês lá da Bíblia do Rei Tiago é seguidores, imitadores nossos e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, em gozo do Espírito Santo. Então aqui Paulo está dizendo que não há como você ser um seguidor de Cristo, como você ser perfeito, sem tribulação. Vocês têm sido perfeitos porque vocês têm ouvido um conhecimento doutrinal, mas também porque vocês têm sido nossos imitadores, nós seguimos a Cristo e você segue a Cristo, vocês são como Ele. Mas veja, tudo isso é por meio de tribulação, por meio de lutas. Então aqui Paulo está mostrando, para você ser teleios perfeito, você tem que passar por esse processo, até de tribulação, de tentações, faz parte. Tiago disse, entende por que o mancebo rico não pôde seguir a Cristo? Ele sabia que ele teria que passar por esse processo aqui de tribulação. Agora lá em Tiago, ele disse que as tais tribulações, elas nos levariam àquilo que é perfeito. Agora, isso aqui que eu estou mostrando a vocês é totalmente contrário do que a teologia da prosperidade ensina. Eles dizem que basta você seguir a Cristo e fazer sacrifício e tudo vai ser as mil maravilhas, não é isso? A Escritura nos mostra que através de sofrimento, através de tribulação, né, é que você vai chegar a ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Então, isso é muito diferente do que eles estão ensinando. Mas lá em Tiago 1, verso 2 a 4, Tiago diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, teleios e completos. Ou seja, aceite as tentações e tribulações para você ser como Deus. É isso que Tiago aqui está dizendo. Sem ter falta de coisa alguma. Então veja que Tiago ele disse que deve ser um prazer para o crente sofrer tentações, sofrer por essas lutas. Porque essa palavra tentações aqui, ela vem do grego peirasmos, e não significa apenas aquela tentação do pecado, né? Não é apenas isso. Também significa adversidade, significa aflições, significa até aborrecimentos enviados por Deus e servindo para testar ou provar. Lá no vocabulário grego você vai encontrar isso. Tentações, às vezes problemas que Deus mesmo envia, aborrecimentos que você vai ter que passar, por você ser um seguidor de Cristo. Mas para que tudo isso? É esse o caminho de Deus para você ser teleios, perfeito. Então Tiago ele disse que suportar a todas essas coisas provariam a nossa fé, provariam o nosso caráter. E isso nos daria aquela paciência que por sua vez nos tornaria perfeitos e completos em Cristo. E como nós dissemos, essa perfeição ela vai se refletir nas nossas ações, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, que vão se assemelhar ao nosso Pai Celestial. Jesus disse, de vós, pois, teleios, perfeitos, como o vosso Pai Celestial. Então, quando esse processo, você se permite passar por tudo isso, inclusive, não apenas a parte doutrinária do ensino, mas os sofrimentos, as lutas, as perseguições, as privações e as provações, tudo isso vai ajudar você a ser teleios, perfeito. Então, isso também vai ajudar para que você, através da tua própria vida, com o teu próprio testemunho, não apenas com palavras, mas com ações, vai ajudar você a monitorar a tua vida, a saber ter discernimento de algumas coisas que você pode estar passando,
Ou seja, vai evitar você de passar por tropeços. Por isso que Tiago disse, eu quero ler, Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, nós falhamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, teleios, e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, nós sempre estamos aprendendo, querido, sempre. Sempre estamos aprendendo. E essa é uma característica dos filhos de Deus. Então, um cristão que é perfeito é aquele que conseguiu deixar as coisas de menino, superar aqueles princípios elementares da doutrina de Cristo, passando da primeira base, que é um termo que o Mambano usava, para avançar para algo mais sólido e para que tivesse realmente uma experiência real com a pessoa de Cristo. Ao invés de você apenas obter uma concepção intelectual de Deus, ainda que ele seja correto. Então, Paulo disse que falamos a sabedoria de Deus em mistério e, na verdade, ainda continua sendo um mistério para o mundo. Porque o que nós falamos, o que o ministério fala, é o que também ele chamou ali de sabedoria oculta. E a razão disso é porque essa revelação, ou esta palavra, não seria concedida para todos. O tema do nosso estudo hoje é a soberania de Deus na revelação. Ou seja, Deus não revela a sua doutrina, os seus mistérios, a sua sabedoria oculta para todos. Somente para aqueles que são perfeitos, os completos, os teleios. Não é para todos. Não depende se você quer se esforçar para entender. Depende se Deus quer revelar a alguém ou não. Amém? Amém. Então, ele disse aqui, nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, se eles tivessem conhecido a glória, a doxa de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória, o Senhor da doxa. Então o mundo não tem nenhuma pista, não faz a menor ideia sobre o que Deus é e do que ele tem reservado para aqueles que o amam. Ontem nós estudamos sobre isso, né? Moisés, ele teve o conhecimento dos caminhos de Deus e o povo de Israel apenas tomou conhecimento dos feitos, dos sinais de Deus. Ou seja, eles sabiam que Deus estava ali entre eles, a presença estava ali, mas eles não entendiam o que Deus está querendo fazer com aqueles sinais. Eles não entendiam a mensagem que vinha com aqueles sinais. Então, aqueles que são ordenados por Deus, eles têm que ter esse entendimento completo para que sejam completos e perfeitos. Eles têm que conhecer não apenas os feitos de Deus, mas os caminhos. Ou seja, eles têm que entender o que Deus quer para cada um dos seus filhos, o que Ele quer para nós mesmos. Então, o mundo não faz ideia do que Deus está fazendo agora. Né? Nós estamos vivendo um êxodo da mesma forma como Moisés estava produzindo um êxodo para o povo de Israel. E quando o irmão Banner esteve aqui, usado por Deus com sinais, as denominações se maravilharam com os sinais. Nós estamos vendo Cristo aqui entre nós em carne, diziam. É verdade, mas por quê? Só para mostrar-se? Deus não estava ali entretendo aquele povo. Deus estava aqui com uma mensagem. E as pessoas não entendiam. E agora estamos tentando explicar, estamos tentando avançar um pouco do estudo de ontem. Esse entendimento não é para todos. Por que alguns não entendem? Porque depende de Deus, soberanamente, revelar ou não revelar. Embora nós às vezes ficamos um pouco indignados, por que alguns não entendem a doutrina da deidade? Nós entendemos, nós vamos estudar isso aqui hoje. Isso cabe a Deus revelar, na sua soberana vontade. Então, embora Deus não tenha revelado para todos aquelas coisas, Ele propôs revelar para aqueles que o amam. Então, para esses, Deus revela as suas coisas pelo seu Espírito. Não é pelo teu esforço, não é você lendo, né? É Deus mesmo. E quando você entende, você tem uma revelação. E é uma coisa sutil, uma coisa sublime. Parece que você que fez um esforço para entender, mas não, aquilo foi Deus te revelando. Porque tem outras pessoas que vão ler as mesmas mensagens que você lê. Vai ouvir as mesmas gravações que você ouve, mas não vão ter o entendimento que você tem. Por que isto? Porque você se esforçou melhor que os outros? Não. Porque a você foi dada a revelação e aos outros foi encoberto. Continua sendo uma sabedoria oculta. E veja, você às vezes não percebe, mas não é você que entendeu. Foi Deus que fez você entender. Foi Deus mesmo que fez você receber. Então, se Deus, disse ali Paulo, pelo seu Espírito não tivesse dado nossa revelação, nós jamais compreenderíamos. Como aqueles que crucificaram a Cristo. Não receberam de Deus a revelação.
Então isso quer dizer o quê? Que foi provisão de Deus que eles não entendessem, não reconhecessem Cristo e o sacrificassem? Sim, fazia parte do seu programa isto. Nós até dissemos em alguma ministração que fizemos, a primeira crucificação de Cristo foi da vontade de Deus, está no programa. Agora, essa segunda que nós vemos, que é da palavra, de um ministro, um crente da igreja, ouvir a doutrina e rejeitar, crucificar a palavra outra vez, esse não é o programa de Deus. Quem está fazendo isso é porque está com a mente encoberta para não realmente entender e aceitar. Mas você que crê, você que aceita, é porque Deus lhe deu a misericórdia para entender. Então, sem o Espírito de Cristo em nós, nos revelando, nós não poderíamos entender. Porque aqui Paulo diz, pois o Espírito examina todas as coisas e até as profundezas de Deus. Não é o nosso Espírito que vai entrar nas profundezas, é o Espírito de Deus que vai revelar isso para nós. Então, nós não teríamos a menor ideia do que é a doutrina, do que é Cristo, se Deus não estivesse revelado aquilo que para outros ele tem escondido. Então, Paulo ele deixa muito bem claro que ninguém poderia conhecer a sabedoria oculta de Deus, a menos que isso fosse revelado pelo próprio Espírito de Deus, que é o nosso grande revelador. Então, a sabedoria de Deus ela é dada soberanamente. Ou seja, é Ele que decide o que revelar e para quem Ele quer revelar. É isso que Paulo aqui está nos dizendo. Então, Deus é soberano com a revelação da sua palavra. Ele decide a quem revelar e para quem Ele quer esconder, para quem Ele quer ocultar. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então não adianta alguém pedir para alguém ou para algum ministro lhe dar uma revelação de algo. Ele pode apenas, o ministro, explicar para você. Pode pegar o texto grego, olha, quem entender um pouco mais, vamos para o grego, como a gente está fazendo aqui. Mas é só o que o ministro aqui pode fazer para você. Ele pode explicar para você alguma coisa, ele pode mostrar para você, mas ele não pode revelar. Veja o que o Mambana disse aqui, lá em Hebreus capítulo 4, mensagem do Mambana, de 1 de setembro de 57. Para onde nós vamos agora? Mateus 11, 27. Todas as coisas que o Pai entregou a mim, antes me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, tudo bem, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, não é o quanto você aprende, não é o quanto você se esforçou, o quanto você leu, quanto tempo você gastou ouvindo, não é o quanto você aprende, não é o quanto o bispo quer que você saiba. Se dependesse do ministério, todos seriam perfeitos, sem dúvida de nada. É o quanto Deus quer que você saiba. Se você não consegue ver a revelação, não pergunte ao bispo, não perca tempo. Pergunte a Deus. E se Deus não revelar, ninguém mais pode revelar. Não pergunte ao seu pastor, pergunte a Deus. O Filho o revela, ele, pronome pessoal. Então é Deus. É Deus quem vai revelar. Então não há outro meio de se conhecer a Deus, a não ser que seja pela revelação que Ele mesmo concede. Mas se alguém estiver com a sua mente fechada para alguma teologia, então não há como Deus se revelar para essa pessoa. Mambana disse lá em Quem é este Melquisedeque? Eu disse, então não há como Deus alguma vez chegar até você, porque isso está escondido dos olhos dos sábios e prudentes, e revelado aos pequeninos, revelado aos pequeninos que aceitarão isto, que aprendem. E eu disse, não haveria como Deus chegar até você. Você se fecha para Ele. Toda a Bíblia é a revelação de Deus. Toda a igreja está edificada sobre a revelação de Deus. Não há outro meio para conhecer a Deus a não ser pela revelação. A quem o Filho o quiser revelar, ou seja, revelação, toda revelação. Não aceitar a revelação, então você é apenas um teólogo frio e não há esperança para você. Não há outro meio. Então Deus, Ele é soberano na sua revelação. É isso que o Mambana aqui está dizendo. É Ele que decide para quem Ele quer revelar, a quem Ele quiser se revelar. Deus é soberano até para aqueles que Ele quer escolher para que Ele se revele para esse filho, para essa filha. Novamente essa mesma mensagem. Quem é este Melquisedeque? Você se lembra de como lemos as Escrituras. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus.
E para que a sua predestinação possa ser verdadeira, ele poderia escolher antes de qualquer hora, a soberania de Deus na sua escolha. Deus é soberano na sua escolha. Ele escolhe aqueles para quem Ele quer se revelar. Ele decide quem vai entender e quem não vai entender. Você sabia disso? Soberania de Deus. Quem estava lá atrás para dizer a Ele uma maneira melhor de fazer o mundo? Quem estava lá? Quem se atreveria a dizer a Ele que Ele estava executando o seu negócio de uma maneira errada? Até mesmo a própria palavra é muito soberana. Até a revelação é soberana. Ele revela a quem Ele quiser revelar. A própria revelação em si é soberana em Deus. Então, se Deus não revelar, esqueça. Eles podem estudar, eles podem fazer seus doutorados, né? Eles podem ter muitos graus, como dizem, mas não tem temperatura. Não é isso? Então, é assim que as pessoas batem nas coisas, pulam nas coisas e batem as coisas sem saber o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Então foi de soberania que Deus estava se referindo quando ele disse que aquelas coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós, aos seus filhos, né? Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então é Ele, na sua soberana vontade, vai revelar isto. E há coisas que Ele diz pertencem a Deus. Né? Há coisas que Ele quer que a igreja saiba, mas não é este momento apropriado. Mas no tempo certo Ele vai revelar. Né? Então muitos cristãos dizem concordar com a ideia de que Deus é soberano. Muitos dizem isso. Ah, sim, cremos que Deus é soberano. Mas na prática, a grande maioria não consegue entender ou aceitar isso que nós acabamos de ver aqui, dessa maneira de Deus agir, de decidir para quem Ele quer revelar e para quem Ele não quer que se saiba de nada. Alguns não admitem, e mesmo assim dizem que Ele é soberano. Mas isso é um exemplo, uma prova de soberania. Né? Então, muitos, por exemplo, como os arminianistas, eles afirmam que a salvação é um fruto de uma escolha livre, pessoal, independente por parte do pecador. Mas, no entanto, o livre-arbítrio do pecador não pode dar a ele uma revelação. Ele pode desejar, ele pode querer, porque não depende, na verdade, se ele quer ou não, mas é de Deus, na sua soberana vontade, se ele deseja conceder a ele ou não essa revelação. Romanos 9,16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E como disse Mombrana, a revelação é o quê? Soberana. Depende de Deus. Revelar a quem Ele quer revelar. Então chega a ser até contraditório para o arminianista ver aquela reação de satisfação de Jesus ao saber que o seu Pai não estava disposto a revelar-se para todos, mas apenas para um pequeno grupo de filhos seus, de discípulos seus. Você lembra que Jesus mostrou satisfação para isso? Vou ler para você aqui. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 24. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Então Jesus o que está dizendo? Eu estou muito feliz em saber que tu tens escolhido a dedo aqueles a quem tu quer se revelar. Agora, um arminianista que fala, que crê em soberania, será que saberia dizer isso aqui? Concordaria com Jesus nisso? Eu te dou graças por tu não ter revelado isso para todos. Ou seja, eu te dou graças por saber que não são todos que vão ser salvos, a não ser aqueles que tu escolheu para ser. Porque é aqueles que tu escolheu, esse tu se revela. Um arminianista concordaria com Jesus? Claro que não. Ele continua: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem, que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram, quiseram, fizeram essa opção, essa escolha. Nós queremos entender. Jesus disse: muitos desejaram, muitos se esforçaram para entender, estudaram, quiseram ver o que vós vedes
e não viram. E ouviram que vós ouvis e eles não viram. Então Jesus disse, muitos se esforçaram para estudar. Muitos ouviram fitas, mas não conseguiram entender. Por que isso? Porque é só para aqueles que são os bem-aventurados, aqueles que o Senhor escolheu. Então muitos desejaram ver, muitos desejaram ouvir. Muitos fizeram essa escolha, tomaram essa decisão. Mas será que isso é o suficiente? Não. Nós vimos aqui, não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus pela sua misericórdia. Soberania na revelação. Então, não é mais para nós ficar questionando quando alguém teme em não entender as Escrituras e não aceitar a doutrina da mensagem. Nós estamos entendendo isso. É pela soberania de Deus revelar a este ou não. Então, de forma alguma, há uma revelação que depende apenas da própria pessoa. Tem que vir de Deus. Então, não basta simplesmente alguém querer ou desejar. O irmão Branham, ele disse que não depende do quanto você aprendeu ou você quer aprender. Nada disso depende se alguém quer ou não quer. Se tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio. Mas depende da soberania de Deus querer revelar ou não. Estou repetindo isso, mas isso tem que ficar bem claro para você. Então observe as palavras de Jesus enquanto ele orava para o seu Deus e Pai. Porque ele disse para um par de grupos que não foi permitido revelar os mistérios. E para um outro grupo, ao mesmo tempo, ele disse que seria revelado. Ele disse que para sábios e prudentes, sábios e inteligentes, conforme as traduções, Deus não quis revelar. Mas para pequeninos, ele quis revelar. Então o primeiro grupo aqui são dos sábios e são dos inteligentes. Essa palavra sábios são pessoas peritas em letras, são instruídos, pessoas que são até filósofos, oradores, teólogos, mestres cristãos. Esses são os sábios, que Jesus disse aqui, que não receberiam a revelação. E a razão para isso é porque esses homens, por terem sido ensinados e instruídos, nas suas mentes, eles chegaram a um ponto de padrão de pensamento que eles não podem aceitar mais nada. Suas mentes ficaram fechadas para a revelação de Cristo, como a Bana disse ali na mensagem que lemos, acho que foi quem é este Melquisedeque, as mentes estão fechadas. Esses sábios estão assim, foram treinados de tal forma que eles não podem aceitar mais nada, a não ser aquilo que eles foram instruídos, treinados para receber. Então, nós temos dentro da mensagem pessoas assim, não só entre membros da igreja, mas também entre ministros. São sábios, são entendidos, não podem aceitar absolutamente mais nada. Jesus disse, graças a Deus, que esses sábios, esses que são entendidos, não vão receber a revelação. Jesus disse, graças a Deus que eles não vão receber, porque são sábios. Se não fossem sábios, eles poderiam ter tido uma chance, mas como eles se dizem sábios, eles colocam o seu entendimento à frente da palavra. Então eles deixam Deus de fora. Eles colocam a sua teologia, seja trinitária ou unicista, à frente da Escritura. Então Deus não tem chance nenhuma para revelar. Amém. Continuando aqui. Lá em Provérbios 16, 18, diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. É isso que acontece com o sábio, com aqueles que Jesus chamou de inteligentes. O outro grupo lá é inteligentes. Nas traduções também aparece prudentes. Quem são esses? São aqueles que são treinados, são educados, são homens que também têm suas mentes treinadas por uma certa compreensão e são chamados de sábios, são chamados de entendidos ou até de especialistas. Vamos para uma outra escritura onde Paulo também menciona esse. Jesus mencionou esse grupo desses dois aqui, esse par. Os sábios e entendidos ou inteligentes ou prudentes. Paulo cita os mesmos. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, aqueles que Deus escolheu para ter revelação, os eleitos, aqueles a quem o Filho dá a conhecer o seu Pai, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, lembra daquele primeiro grupo? E aniquilarei a inteligência dos inteligentes, ou os prudentes. Jesus disse, graças te dou, que a esses sábios inteligentes tu se oculta. Então, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos.
Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu, não é você, é Ele. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para reduzir a nada as que são. Então nós precisamos nos perguntar, quais eram aquelas coisas que estavam escondidas dos sábios e prudentes? Porque lá em Mateus 11, Jesus disse, ninguém revela o Pai no seu Filho a quem o Filho o quiser revelar. Mas antes disso, Jesus manifestou a incredulidade daquelas cidades que ele estava visitando pelos sinais que estão acontecendo. Jesus estava fazendo sinais e ele disse, se em Sodoma e Gomorra fosse testemunhado os sinais que aqui em Corazim, Betsaida, está sendo feito, aquela cidade de Sodoma e Gomorra teria se convertido. Então Jesus, antes de falar que Deus se revela a quem Ele quer, Ele menciona isto. Ou seja, sinais estão acontecendo. Mateus 11, 20 e 21. Começou Ele a lançar em rosto as cidades que se operou a maior parte dos seus prodígios e o não se haverem arrependido. Tiveram conhecimento dos sinais, mas não deram crédito aos sinais, não se arrependeram. Ou seja, como o povo de Israel no deserto, viram os sinais, mas não entenderam a voz do sinal. Esse povo da mesma forma. Eles estavam vendo coisas, mas não estavam entendendo o sentido daquelas coisas, daqueles sinais. Agora depois Jesus então disse, estou mostrando apenas um contexto para você entender. Depois que ele mostra isso, ele diz, é por isso que alguns não entendem. Porque é ele que está decidido a revelar a quem ele quer revelar. Então é evidente que não basta apenas se conscientizar-se da presença de Deus, ou do que ele está aqui, ou de que sinais ele está fazendo. Você tem que receber a revelação de Deus do que Ele está exatamente fazendo agora. E como vimos ontem, muitos escarnecem, muitos debocham, tiram sarro, porque não tem a revelação disto. E por que não tem a revelação? Estamos vendo hoje. Porque não é de Deus, da sua vontade, revelar a eles. Lá no púlpito de Mombrana, no tabernáculo, na plataforma, ele escreveu, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é o Salmo 146. E todo o versículo, eu vou ler para você, Salmo 46, verso 10 a 11, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Entre outras palavras, Deus estava dizendo, fique quieto, apenas veja e observe. Se você é da eleição, você vai prestar atenção, você vai entender, você vai se conscientizar. Você vai ser com aqueles, como Paulo disse, aos perfeitos é revelada a sabedoria. Então, a intenção de Deus, como eu disse, não é de ficar entretendo as pessoas apenas com sinais, mas chamar a atenção delas para alguma coisa específica, para algum ensino, para alguma doutrina, porque Ele quer comunicar algo. Então é muito imperativo que nós sempre estejamos atentos para ouvir cuidadosamente a Deus, para que nós possamos continuar a nos afastar daquilo que é errado e seguir o caminho dele, para que nós possamos ter o entendimento que Ele quer que a sua igreja tenha. Mombrana disse na sua mensagem, Senhor, mostra-nos o Pai, de 53. Mas Deus em seu universo, como Ele governa as coisas, como Ele se move, e seus movimentos e coisas, e tudo obedece a Ele, tudo. Ele pode dizer para a estrela fazer isto, e ela fará, tudo o que Ele fala, somente uma coisa que não obedece a Ele, e esse é o homem. O homem sabe mais sobre isto que ele sabe, então ele simplesmente, ele tem suas próprias ideias, e deste modo ele não ouvirá a Deus. Mas se o homem simplesmente abrisse os olhos e olhasse ao redor, você pode ver Deus em toda parte. Aqueles que são perfeitos conseguem ver Deus em toda parte. Mas se você não estiver atento, você não vai conseguir discernir. Então veja que Jesus ele disse lá em Mateus 13, que de propósito Deus esconde a revelação de todos que não foram ordenados para conhecer e para entender. Mateus 13:10. Acercando-se dele, os discípulos disseram, por que você fala por parábolas, por mistérios? Então observe que eles disseram para eles, ou seja,
Para o grupo privado, para o que estava na presença de Cristo, ele se revelava, ele explicava. Mas eles disseram, mas e para aqueles? Há um grupo que não é para ser revelado. Ele tem que contar em parábolas. Até uma banda disse uma mensagem, né? Eu não posso abertamente falar as coisas que estou dizendo. Tem que ficar um pouco escondido, um pouco encoberto, para que alguns não entendam, se escandalizem e vão embora. E acreditem, é a palavra dele, estou parafraseando. Ele disse, é de propósito que eu faço isso. Deus quer que seja assim e tem que ser dessa maneira. Mambana mesmo disse, eu não posso abertamente falar tudo o que estou dizendo aqui. Alguns não podem entender o que eu estou dizendo. Por que isso? Porque isso não é para todos. Mas aqueles que são da eleição, eles vão ler isto. E vai ter um ministério que vai abrir o entendimento e eles vão entender. Amém. Então, continuando, depois Marcos 4, 10 a 11. E quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogando acerca da parábola, ele disse, a vós é dado saber os mistérios do reino, mas os que são de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para que isso? Para que eles não entendam. Então, Jesus disse, a vós é dado. Né? Então, quer dizer, vocês recebem um presente, vocês recebem um favor. Então, era algo que estava sendo dado em benefício do povo. Para o benefício de vocês, é lhes dada a revelação. Mas isso não era para benefício daqueles que estavam de fora. Deus não quer que alguns se beneficiem da revelação. Isso parece ser uma coisa dura, né? Mas esse é o Deus da Bíblia, queridos. Então, nenhuma revelação é dada sem que seja pelo Espírito Santo de Deus, que é um sinal para aquele que é o eleito. Então, existe, na verdade, nós já ministramos em outras ocasiões, uma diferença entre o sinal e um sinal. Um sinal é o batismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo ungindo aí a tua carne. Mas o sinal é o Espírito Santo mesmo, não apenas unção e o poder e sinais e dons. É o Espírito Santo, é o doador. Então, alguns podem ter sinais, alguns podem ter a carne ungida, mas isso não quer dizer que eles têm o ungidor, o doador, o batizador, que é, como disse o Mombrana, o sinal. Muitos têm um sinal do Espírito, mas não o Espírito. Então, só porque alguns têm dons, não quer dizer que eles são da revelação. Isso não é evidência. Eu sei que esse foi um grande choque que o Mombrana provocou para os pentecostais. Todo pentecostal pensa que se tem o dom do Espírito, então já é batizado, já tem o Espírito Santo, já está selado, já está salvo. O Mombrana agora vem e diz, não, há uma diferença. Você tem que entender, essa doutrina, essa teologia. Você pode ter um sinal, mas isso não quer dizer que você tem o sinal, o batizador. Tentando fazer um serviço para Deus. Davi pensou que tinha tudo em ordem. E ele estava inspirado, está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem, mas tem de estar nas ordens da unção. O espírito exterior pode estar ungido com o Espírito Santo e a alma tão escura quanto o piche. Tem um sinal, mas não tem o sinal. Nós pregamos um sermão só com esse título, né? O sinal do Espírito Santo na igreja. Então, ao ser ungido apenas no seu exterior, isso vai permitir alguém falar em línguas, vai operar sinais, mas isso não é evidência de que a sua alma foi um atributo que estava lá na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. O requisito não é você fazer sinais, não é você ter um entendimento apenas correto, doutrinário, mas é realmente a revelação que vai acompanhar a doutrina, que vai acompanhar os sinais. Mensagem O Sinal, de 63. Não me importa, você pode ter expulsado demônios. Pode que você tenha curado enfermos através da sua oração de fé. Você pode ter feito todas as coisas, porém, se aquele sinal não estiver aí, você está sujeito à ira de Deus. Pode ser que você seja um crente. Pode ser que você fique no púlpito e pregue o evangelho. Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, eu não profetizei em teu nome, não preguei em teu nome, não expulsei demônios em teu nome. Isso são metodistas, batistas, pentecostais, igualmente. Jesus disse, apartai-vos de mim. Por que isso? Porque eles tinham sinais, mas não o sinal. Apartai-vos vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Mas vendo eu o sinal, vendo eu o batizador, vendo eu o meu Espírito em você, fazendo você fazer as mesmas obras que eu faço, então passarei por cima de vós. Este é o requisito de Deus para esta hora. A mensagem do entardecer é aplicar o sinal. Então veio os pentecostais com dons. Ah, temos o sinal, temos o Espírito Santo. Não.
Deus, depois do Pentecostes, dos dons, ele trouxe o sinal, não é isso? A mensagem do entardecer é aplicar o sinal. Depois que Deus desceu com seus dons, ele veio e aplicou o sinal. Ele trouxe a doutrina revelada, os mistérios revelados, que vem a instruir a igreja para dar a eles não apenas o entendimento, mas o espírito da palavra, o espírito da letra, porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. Então a palavra revelada é o espírito de Cristo e a vida de Cristo, realmente sendo aplicados na noiva de Cristo. Então Deus tem se revelado em nosso meio por meio de sinais, mas ao mesmo tempo com uma mensagem que só está sendo revelada para o eleito. Os demais serão endurecidos. Aquele a quem Deus, em sua soberana vontade, desejou revelar. Então, para esses, ele está se identificando em meio do seu povo agora. Mensagem ou sinal. A hora chegou quando o próprio sinal está se identificando bem no nosso meio. O sinal tem de estar aí. Então, aqueles que são da eleição, o sinal tem que estar no nosso meio. Tem que estar se identificando. Não apenas com uma confissão doutrinária correta, mas com a postura de vida, aquilo que vai fazer de nós sermos perfeitos em Cristo, como nosso Pai Celestial é perfeito, teleios, a revelação completa, sem ter falta de nada. Então, o batizador, o revelador, ele tem que estar conosco, queridos. Significa que aqueles que recebem a revelação, dada soberanamente pelo Espírito, não podem ter um outro espírito contrário à sua revelação e à sua palavra. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então isso quer dizer o quê? Que a revelação depende se o sinal foi aplicado no crente. Somente é que pela misericórdia de Deus, ele se faz conhecer. Mensagem ou sinal ainda. Se fossem predestinados, aquilo cairia sobre eles. Se não fossem, não cairia. Isso é tudo. Ele justifica aquele a quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quer, ele condena a quem ele quer condenar. Ele é Deus, simplesmente isso. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia e condena a quem ele deseja condenar. Um judeu podia planejar, um judeu podia plenamente mostrar, por meio da circuncisão, que ele era um crente. Há muitos homens fundamentalistas que podem tomar esta Bíblia e dizer, eu sou crente, Jesus disse que por fé somos salvos, eu sou crente, mas aquele batismo do Espírito Santo, isso é uma bobagem. Este é o sinal que não está aplicado no crente ainda. Não importa quanto ele creia, isso está anulado. Então, lá em Mateus 13, Cristo disse, eu falo por parábolas para que eles vejam e não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles vai se cumprir a profecia de Isaías, dizendo, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, ou seja, endurecido para aprender. E a palavra que está lá, onde diz endurecido, pacuno, significa literalmente estúpido. Ou seja, alguém que se torna estúpido, alguém que se entrega à estupidez e torna a sua alma insensível. Então, nós sabemos que essa é uma era de endurecidos, essa é uma era de estupidez. Eles pensam que sabem alguma coisa, mas na verdade eles são o quê? O que a era de Laodiceia diz lá, pobres, miseráveis, cegos e nus. Eu estou encerrando, queridos. Vou ler aqui o que Mambanda escreveu no livro das Eras. Ora, isto é realmente desesperador? Como pode alguém ser cego e nu e não saber disso? Todavia aqui diz que são cegos e nus e não podem perceber isto. A resposta é que eles são espiritualmente cegos e espiritualmente nus. Você se recorda quando Eliseu e Geazi foram cercados pelo exército sírios? Você recorda que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de Deus? Todavia os seus olhos estavam totalmente abertos e eles podiam ver aonde estavam indo. A cegueira era peculiar porque podiam ver certas coisas, porém outras, tais como Eliseu e o servo, o acampamento de Israel, eles não podiam ver. Então Deus cegou. Algumas coisas Deus permitiu que eles vissem e outras coisas Ele não deixou que aquele povo visse. A esse mesmo Deus age da mesma forma hoje. O que esse exército pôde ver não lhes valeu nada. O que eles não puderam ver causou o seu cativeiro.
Então, da mesma forma hoje, alguns conseguem entender algo da doutrina, mas tem outras coisas da doutrina que são primordiais e eles não conseguem ver. E era fundamental. Agora, o que isso significa para nós? Significa exatamente o que significou lá no passado no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não dava ouvidos. E é a mesma coisa hoje também. Amém? Depois o Umbanda continua. A atitude desta era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo. Elas sabem tudo. Elas não podem ser ensinadas. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar o seu ponto de vista para alguém, com um ponto de vista contrário, o ouvinte, de modo nenhum, escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Agora, eu quero fazer uma pergunta imparcial. Pode a Escritura combater a Escritura? Pode alguém que de ser cheio do Espírito Santo combater uma palavra que é revelada pelo Espírito Santo? É isso que ele está perguntando. Pode a Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade na palavra que digam o contrário ou que se oponham uma à outra? Não, não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1% que eu saiba. Ou seja, quantos, ele diz do povo de Deus, né? Quantos que se dizem cristãos? Quantos dos que se dizem cristãos podem realmente entender a doutrina? Ele disse, sequer talvez 1% saiba. Deus tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Então, todavia, ambas estão na palavra e nada mudará. Porém, para aprender acerca disto e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão o tempo, mas eles tapam seus ouvidos, rangem os dentes, saem perdendo. No fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz e diz. Eles estão tão seguros de que estão certos, e em sua cegueira perderão tudo. Aqui está um povo que diz o que é de Deus, e que conhece a Deus e que tem o seu Espírito Santo, e todavia está nu e cego e não sabe. Eles já estão enganados. Eles têm o espírito errado. Os escolhidos não podem ser enganados. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, os escolhidos não podem ser enganados. Mas é evidente que estes outros aqui são, porque não são escolhidos. Esses são os que se tornaram cegos porque recusaram a palavra de Deus. Então a revelação de Cristo é dada soberanamente. E como nós já vimos, não depende de estudar da sua própria maneira para tentar compreender. Cabe realmente a Deus revelar. Então tudo que nos é concedido é realmente pela sua soberana vontade. Tudo que nós temos é pela soberana vontade de Deus. Então, assim como os profetas de Deus, assim também vai ter que ser com toda a igreja. Amém? Amém. Eu leio esta palavra de Umbanda aqui e encerro o nosso estudo. Perguntas e respostas número 1. Eu creio que posso deixar isto um pouco mais claro para as pessoas. Você está crendo por causa das palavras faladas e coisas assim que ele disse. E todos vocês aqui testemunharam os esquilos e todas aquelas outras coisas que foram feitas. Ou seja, viram os sinais, mas será que eles entenderam qual era a voz? Qual era a mensagem que Deus estava promovendo com aquela criação de esquilos? A maioria não entendeu. Mas você notou, isso foi dado soberanamente. Eu nunca pedi a ele isso. Senhor, me deixe fazer isso, fale essas coisas assim. Eu nunca pedi isso a ele. Ele, por sua própria vontade divina, veio a mim e disse, você vai fazer isto. Vê? Eu não estava pedindo nada sobre isso. Moisés nunca pediu para descer até o Egito, mas foi Deus que o enviou para o Egito. Então, é Deus quem faz todas as coisas. Amém? Não foi o nosso desejo estar aqui, não foi da nossa escolha saber, conhecer e entender a sua doutrina, é Ele, pela soberana vontade, que nos concedeu entender. É isso que eu queria que os irmãos entendessem hoje. Alguns vão continuar endurecidos, e pela palavra de Umbanda é porque Deus quer que eles continuem endurecidos. Mas Jesus alegre disse, te dou graça, Senhor, porque tu tem revelado para alguns e ocultado dos sábios entendidos. E ontem nós vimos, né? O primeiro passo para você mostrar que tem o Espírito Santo, o que Jesus, o que Umbanda disse ontem? Humildade.
tenhamos humildade para ceder a cada vez mais a nossa vontade, o nosso querer. Porque se fizermos isso, estamos mostrando que somos tão perfeitos como Cristo foi perfeito. Porque Ele cedeu. E Ele disse, de vós foi perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Você seguindo a isto, porque Ele tem te revelado, você vai chegar à estatura de um varão perfeito. Amém. É isso que Deus quer que a sua igreja se torne para estar pronta para o arrebatamento. Nós vimos ontem, a maioria não está pronta. Não está entendendo. E falta poucas coisas, quase tudo já está cumprido. O que vai ser cumprido, o que está faltando, só vai se cumprir com a vinda de Cristo. Né? Só o que nos falta agora é humildemente estarmos aqui prontos para obedecer a sua palavra, render nossas vidas a Ele e deixar que Ele cuide, tome conta do resto. Nossos problemas, nossas lutas, nós vimos aqui, faz parte daquelas tribulações que tem que vir para nos tornar perfeitos. Tem que vir. Mas há coisas também que é do diabo. E as coisas que são do diabo, você tem que reivindicar a autoridade de Deus sobre a tua vida para expulsá-lo. As obras de Satanás, seja uma enfermidade, seja o que for, você tem autoridade, é um direito, é uma herança tua de reivindicar a tua bênção, o teu livramento. Né? Então, Satanás quer também tirar o teu sossego, quer tirar a tua paz. Mas enquanto você estiver aqui, saiba que você tem autoridade, porque Cristo disse, pedi e receberei, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Então que Deus ajude a sua noiva, que Deus ajude a sua noiva de Cristo, a igreja de Cristo, para que ela, enquanto estiver aqui, possa ter realmente uma vida, viver uma vida de autoridade. Porque Paulo disse, não vos torneis escravos de homens. Essa doutrina realmente, queridos, nos liberta. Qualquer outra coisa que contra isso vai escravizar, vai criar um sistema, vai nos criar um círculo onde Deus é colocado de fora. Porque agora está batendo nos tabernáculos da mensagem também. E eles estão deixando a palavra de fora. Então que Deus nos ajude a reconhecer a sua palavra. E nós já sabemos que é pela sua soberana vontade. Então se Ele começou em você e em mim essa boa obra, creia, Ele prosseguirá até o fim. Amém? Digam graças a Deus. Você coloca de pé, vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos por esse tempo onde pudemos aqui humildemente tratar desses assuntos, dessa palavra, que o teu apóstolo Paulo disse, que aqueles a quem aprove tu revelar a tua doutrina, tu tens se revelado a eles, para que eles possam ser perfeitos, teleios, assim como tu és perfeito. E nós sabemos, Pai, que a única forma de sermos perfeitos é por uma soberana vontade, da tua escolha. E nós entendemos que se chegamos até aqui, foi por tua escolha, estamos aqui para caminharmos junto a essa perfeição. O profeta disse que os teus filhos têm, às vezes, tomado rumos que têm retardado o seu crescimento e o seu amadurecimento. Nós não queremos isso conosco, Senhor. Se de nossa parte há algo que impede, então, Senhor, renunciamos ao que está errado. Ajude-nos nisso, Senhor. Porque até nisso nós sabemos que tu coloca a tua mão. Porque cremos que realmente tu faz todas as coisas. O profeta disse, não fui eu que quis criar esquilos, foi a tua vontade soberana que fez com que aqueles esquilos fossem criados pela palavra da sua boca. Então, Senhor, não podemos fazer nada se o Senhor nos guiar, não nos conduzir. Então, Senhor, revela a tua vontade para nós, para cada dia de nossas vidas, para que nós não deixemos que as nossas escolhas estejam acima das tuas escolhas para nós, que possamos renunciar a cada vez mais, para sermos perfeitos como tu és perfeito. Graças a ti te damos, por ser parte desses pequeninos, a quem tu quis se revelar e se identificar para nós. Assim pedimos essas coisas e te agradecemos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.